De 2012 até o dia 29 de março de 2019, o Brasil gastou mais de 80 bilhões em indenizações para trabalhadores que sofreram acidentes de trabalho. E para sensibilizar a sociedade sobre a necessidade de investir na proteção à saúde e à segurança dos trabalhadores, o Ministério Público do Trabalho lançou uma campanha que entrega as ações do Abril Verde. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia o procurador do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso, André Canuto de Figueiredo Lima. Boa tarde, procurador. Boa tarde, Lúcio. Procurador, tem a campanha que foi lançada, é uma campanha de conscientização, mas hoje qual é o quadro aqui em Mato Grosso referente aos acidentes de trabalho? Tem aumentado, diminuiu, se manteve? Como é que é? O Ministério Público busca acompanhar, e essa campanha visa exatamente a prevenção, mas infelizmente a gente não tem conseguido, a sociedade brasileira ainda está convivendo muito com acidente do trabalho, porque a gente não consegue sensibilizar suficientemente as empresas para investir mais em prevenção, porque essa é a medida fundamental. Por isso os números continuam muito elevados. Um exemplo disso é que no estado do Mato Grosso, a cada 52 minutos aproximadamente, a gente tem um acidente do trabalho. E a cada 3 dias, um acidente fatal, ou seja, um acidente que tira a vítima de um trabalhador. Isso é alarmante. Pelo que o senhor diz aí é o seguinte, em média 10 pessoas morrem todo mês de acidente de trabalho. Exatamente, é isso? No Mato Grosso. Em Mato Grosso. No Brasil, esse número é muito pior. Mas e como que a Justiça ela vem trabalhando essa prevenção? Porque a gente viu aí desastres, né, nesse começo do ano, por exemplo, já considerado um dos maiores acidentes de trabalho na história do país, o desastre em Minas Gerais, em Brumadinho, quando a barragem se rompeu, matando dezenas de trabalhadores ali da Vale, e também ali no Ninho do Urubu, com aqueles garotos, né, que faziam parte do quadro do Flamengo. Como evitar, como trabalhar nessa prevenção? Como a Justiça vai fazer essa campanha, procurador? O Ministério Público do Trabalho, junto com outros órgãos de fiscalização, como a Superintendência Regional do Trabalho, acompanha de perto esses acidentes. Só para a gente comparar, o Dia Mundial de Prevenção ao Acidente do Trabalho, que é o dia 28 de abril, por isso que é o Abril Verde, ele está relacionado a um acidente acontecido numa fábrica nos Estados Unidos, em que se vitimaram aproximadamente 70 trabalhadores. O caso da Vale, em Brumadinho, foram cerca de 300 trabalhadores, numa empresa muito grande em que a gente tem uma expectativa de ter um desenvolvimento de pessoal, de prevenção mais contundente. O caso do Flamengo também é gritante porque envolve adolescentes, crianças, que sequer deveriam estar, digamos assim, tão preocupados em trabalho, né? Estão ali realizando um sonho, estão ali para se desenvolver e foram submetidos a uma estrutura num grande clube, que deveria ter uma preocupação de não ter uma exposição de seus atletas mirins a um acidente como aquele. São tragédias, mas que podem ser evitadas. Utilizar um exemplo nacional, esse daí lá de Brumadinho, né? Onde morreram centenas de pessoas. Só trabalhadores, 300. De trabalhadores 300. Né? E aí, o outro caso que envolve aqui Mato Grosso. O senhor me dizia aqui antes da entrevista que o maior número de acidentes era no segmento de frigoríficos. Correto. Tanto num caso como no outro, uma fiscalização mais rigorosa não poderia, não resolver, mas pelo menos diminuir o número de acidentes de trabalho? Sim, a gente tem buscado... Mas falta estrutura para isso? Falta estrutura e depende muito da empresa estar disposta a modificar suas práticas. Isso demanda investimento também, porque qualificação, como em qualquer segmento econômico, envolve um custo. É a qualificação do profissional que vai treinar, a qualificação do trabalhador, é a fiscalização interna que tem que haver na empresa também, porque não é suficiente que a empresa, por exemplo, entregue um EPI. Ela tem que fiscalizar a sua utilização, ela tem que fiscalizar a rotina, a prática do trabalho que está sendo desenvolvido pelo trabalhador. É um trabalho do dia a dia da empresa. É do dia a dia, é conjunto e é completamente abrangente. Isso não se resolve com uma medida, com uma decisão. Se resolve com mudança de política interna da empresa. E é óbvio que a fiscalização e o Ministério Público do Trabalho tem que buscar agir em cima delas também. E a gente tem tentado. No ano passado, por exemplo, nós recebemos, só no estado do Mato Grosso, na Procuradoria, mais de 600 denúncias envolvendo o meio ambiente do trabalho. Firmamos mais de 400, são cerca de 440
termos de ajuste de conduta com empresas que se disponibilizaram a resolver seus problemas de meio ambiente do trabalho. Por exemplo, que o senhor falou que a Justiça ela conta também com a disposição dessa empresa, né, para colaborar. E é bom a gente falar que é um gasto muito grande quando se tem uma tragédia dessa. Né? E como vem sendo a conversa? O que vocês vêm sentindo por parte dessas empresas diante justamente já de tragédias que a gente viu no início desse ano? Isso é muito variável. Há empresas que têm uma disposição maior para regularizar os problemas e outras resistem mais. Por isso que é muito importante o Poder Judiciário, quando intervém para não apenas esperar uma medida proativa, mas para exigir, para cobrar, para impor que uma empresa adote aquilo que a legislação determina. Porque a legislação ela é muito boa, ela é muito criteriosa, ela é muito detalhista em relação às normas de segurança que devem ser adotadas pelas empresas. O problema ainda está na mudança de atuação, da conduta, em todos os níveis. Aqui não se trata de dizer que é o trabalhador que é culpado, que é o patrão, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com as práticas que devem ser adotadas dentro da empresa e sempre vai partir de uma determinação superior na empresa, para que você tenha uma política de gestão de riscos eficiente com efetiva prevenção de acidentes. Agora, no caso de uma empresa que envolve aí um alto risco de acidentes de trabalho, não tem um instrumento que obrigue essa empresa, por exemplo, a qualificar, a treinar os seus trabalhadores como uma forma aí de prevenção nos acidentes de trabalho, porque isso daí é o seguinte, é para o Estado, olhando pelo aspecto do Estado. Isso vai ficar muito mais barato do que o prejuízo que se tem com os acidentes de trabalho, sem falar da questão aí da pessoa, né? O prejuízo que a pessoa tem com um acidente de trabalho. Perde uma mão, perde um dedo, uma perna, ou às vezes até morre. É irreparável, né? É irreparável. É irreparável. Com certeza. A Previdência Social de 2012 até hoje gastou 80 bilhões para pagar os benefícios aos trabalhadores acidentados. O senhor tem esse levantamento, se tratando de Mato Grosso ou não? A gente pode levantá-lo, mas esse dado ele é nacional. O índice de acidentes do Mato Grosso, em virtude da população do Mato Grosso, não é tão grande quanto o número nacional. Mas a questão aí envolve exatamente isso. Envolve a repercussão que o meio ambiente do trabalho traz. É na vida pessoal de um trabalhador que vai ter sua integridade física comprometida, eventualmente um afastamento de sua família, é o prejuízo que vai trazer para o Estado, portanto para a sociedade. Depende da empresa, né? Só concluindo a pergunta, o senhor disse que depende da empresa, mas quando a empresa não toma a providência que ela tem que tomar, ela está colocando em risco a vida do trabalhador. Do trabalhador e, a depender da situação, de toda a coletividade, como o caso da Vale. O nome da empresa também. O nome da empresa, os efeitos no capital dessa empresa, né? Mas o caso da Vale é emblemático, porque ela não lesionou apenas os seus trabalhadores, mas toda aquela comunidade que morava no local. Então, transcende, você amplia muito os efeitos negativos da falta de prevenção. E gera um impacto também quando a população, de uma forma geral, conhece esses números que vêm sendo mostrados durante o Abril Verde. Então, essa força, essa campanha Abril Verde vem crescendo mais. Quais são as ações programadas para esse mês? No mês de abril, o Ministério Público, em âmbito nacional, tem desenvolvido várias campanhas em mídias, interlocução com a sociedade, eventos de conscientização com profissionais do ramo e também com empresas fiscalizadas. A gente tem a propositura de algumas ações específicas contra empresas exatamente para buscar o cumprimento da legislação e ainda a sensibilização junto aos órgãos de fiscalização. Procurador, e esse trabalhador que é vítima de um acidente de trabalho, ele tem a proteção necessária depois que isso ocorre, já que a prevenção não funcionou? Não resolve muita coisa, porque alguns acidentes são irreparáveis. Mas os trabalhadores têm essa proteção, a lei garante isso, de fato? A legislação ela é boa. A gente enfrenta problemas, às vezes, em transformá-la, colocá-la em prática. Por exemplo, o afastamento junto ao INSS ainda tem demorado muito por um problema de estrutura do INSS. Os trabalhadores reclamam bastante. O tempo que espera na fila para a perícia e depois o efetivo pagamento. Da mesma forma, ele pode recorrer ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário Trabalhista ele é muito efetivo também. E alguns são obrigados até, em função dessa falta de estrutura,
dessa burocracia, das dificuldades que são colocadas, são obrigados a voltar ao trabalho sem as condições físicas para isso. O que é absurdo, Piorando né? Que é, o caso, é né? gravíssimo. Piora, é gravíssimo, porque você tem um trabalhador doente, que precisa se recuperar, que está se expondo mais ainda a uma violação de sua saúde. Quer dizer, ele pede uma licença, que é uma licença para afastamento médico, e aí o seguinte, se ele não voltar ao trabalho, ainda corre o risco de ser demitido por abandono de emprego. Isso aí o abandono já não seria reconhecido pela justiça. Pois é, e o Abril Verde tem que trazer isso também, tem que buscar a reestruturação de todo esse sistema, né, procurador, para que funcione efetivamente, não aconteça isso, prejudicando mais ainda o trabalhador, enfim, o sistema como um todo, a empresa que fica ali sem saber se esse trabalhador pode ou não, esse trabalhador trabalhando de forma irregular dentro da empresa, por exemplo. Sim, prevenir depende de conscientização das empresas, dos trabalhadores, dos sindicatos também tem uma função muito importante em defesa da segurança do trabalho e da saúde dos trabalhadores. A gente não pode esquecer todos os atores que estão envolvidos aí, especialmente porque no final das contas a sociedade vai ser lesada, ainda que seja pelo custo, pela previdência social, seja por um trabalhador que está se afastando da sua família. A repercussão ela é enorme. Procurador, muito obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu agradeço também. Obrigada. Obrigado.